presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou ontem que é sua decisão sobre o posicionamento do Brasil frente à guerra entre Rússia e Ucrânia. Quem fala pelo país é o presidente, e o presidente se chama Jair Messias Bolsonaro. Quem tem dúvida disso, basta procurar no artigo 84 da Constituição Federal. Quem está falando isso está falando sobre o que não lhe compete, disse Bolsonaro em transmissão pelas redes sociais. A fala acontece depois que o vice Hamilton Mourão declarou que os países do Ocidente devem usar a força em apoio aos ucranianos. E aí, Celestino? Um irresponsável, né? Ele não tem que falar pelo presidente, né? No artigo 84 está bem claro lá. E Mourão é como o nosso vice-prefeito, né? Sempre está falando algumas bobagens e colocando em xeque a capacidade do que está acima dele. Então o Mourão a partir desse ano ele já vai largar a vice-presidência e a partir de 1º de janeiro teremos outro general, se Deus quiser. E é isso. Mourão mais uma vez dando lacrada e acabou saindo lacrado. O Rigon, e o Bolsonaro ele não manifestou apoio nem à Rússia nem à Ucrânia. Essa postura de isenção representa um pouco do que é meio que tradicional já na diplomacia brasileira? Não, ele não declarou isenção, ele declarou solidariedade à Rússia. Ele foi à Rússia. Ele ficou isento. Ele foi à Rússia e não foi. São dois parceiros do Brasil. O Bolsonaro ficou isento nessa questão. Ele foi à Rússia e não foi ao país invadido. E não manifestou nenhum tipo de sentimento do que é natural dele. Quem conhece o sujeito sabe. E, repito, não sustenta em pé ou sentado o que diz em pé ou sentado. Foi ele falar essa coisa que o general ontem falou, que é por isso que o Mourão é general e ele é capitão. Hoje ele já mudou de ideia. A informação do Igor Gadeira, agora no final da tarde, no início da tarde, no site de Metrópolis, informando que o presidente Jair Bolsonaro ordenou ao chanceler Carlos França que o ministro da Defesa, general Braga Neto, seja ouvido previamente antes de qualquer manifestação oficial do Itamaraty. Ele falou isso na live. Não adianta ele citar. Ele falou isso na live. Não adianta antes ele citar. Do Mourão, eu tenho que ouvir o ministro ministro da Defesa e o ministro do Exterior. Ele falou isso na live. Antes de citar a Constituição, ele tinha que ser presidente. Site Metrópole, pelo amor de Deus. Antes de citar a Constituição... Vamos citar a Jovem Pan aqui. Antes de citar a Constituição, como ele fez ontem na live, ele tinha que ser presidente. Afinal, quem que manda no Brasil? É o Braga Neto? É o Bolsonaro ou o Celestino? Para ouvir é o Braga Neto. Tá, e vamos citar a live do presidente que é transmitida pela a Voz do Brasil, que hora começa a Voz do Brasil aqui mesmo? 8 horas. Vamos lá, Lanza. Vamos então falar, já que é para falar do que o presidente da República falou, vamos abrir aspas a ele e ao seu líder, digamos assim, seu ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Abre aspas a Jair Bolsonaro. Em evento na Rússia, Bolsonaro disse: somos solidários à Rússia. Fecha aspas. E abre aspas a Ciro Nogueira. Hoje, inclusive, tá? Eu peço até perdão que eu fiz a colinha aqui, tô lendo. Dizendo assim: posição do Brasil não é de neutralidade, é de equilíbrio. Eu digo pra você, Vitor, e digo a todos os ouvintes da PAN: o Brasil não precisa somente de equilíbrio. Precisa tirar essa alma petista que temos no governo, Aras e Ciro. E apoiar de vez a Ucrânia, fazer com que o Bolsonaro perca esse amor por ditadores perversos como Vladimir Putin. Francês. Eu achei interessante o capitão dando uma bronca no general, né? General que inclusive se filiou aos republicanos e vai ser o candidato a senador lá no Rio Grande do Sul, né? Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. General Mourão do Rio de Janeiro. Mas ele vai ser candidato pelo Rio Grande do Sul. A Dilma não estava para lá e não foi candidata em Minas? Verdade. Então. Os zaps com as verdades eles não estão mandando para você, Celestino. É bem então, isso. Né? Mas o general Mourão, ele é gaúcho, né? Não recebo nada da Dilma e nem do Mourão. Vai lá, Francês. Bom, mas a situação do Brasil, diplomacia é uma coisa, interesse do país, às vezes, é outra coisa. O Bolsonaro, na verdade, não queria entrar nessa bola dividida aí. Ele foi lá à Rússia para acertar a questão de comércio entre os dois países. Principalmente garantir o fornecimento de
de produtos para agricultura, fertilizantes. Porque 20% do fertilizante vem para cá. E com a guerra, o que aconteceria se o Brasil continuar recebendo o fertilizante? A Europa praticamente deixa de produzir e os commodities do Brasil sobem o preço do mercado. Ia ser um baita de um negócio, como diria. Agora, isso se os Estados Unidos e os países da OTAN não impedirem, com esse bloqueio que eles vão fazer aos negócios da Rússia, de impedirem que eles continuam comercializando com o Brasil. Agora, não tem consideração dizer que o Brasil se solidarizou à Rússia. Ele fez um aceno diplomático apenas. Ok. Né? Vou passar para o Vidigal. Não, é assim, eu lembro que na semana que o Bolsonaro esteve na Rússia, nós discutimos, falamos bastante aqui. E a gente já previa-se que ia falar uma besteira. Previa-se que ia falar uma besteira. E falou. Né? De fato, ele naquele momento, ele falou que era solidário à Rússia. Falou. Isso aí não tem como apagar. Mas você vai falar assim, mas agora, mas era outro momento e tal. Mas depois disso, depois que está acontecendo a invasão na Ucrânia, não há uma manifestação clara do presidente sobre isso. Mas vejam, como é que nós vamos... Não dá nem... eu percebo os discursos inflamados, mas não dá para esperar que a vaca dê café. Né? Não dá para esperar do Bolsonaro que ele tenha uma atitude como o Macron, por exemplo, que o Macron liga para o presidente da Rússia e conversa com o presidente da Rússia. Senta numa mesa de 2 metros. Depois você fala, filho, depois você fala. Conversa com o presidente da Rússia e fala, e diz a ele, Macron determina ele que cesse a guerra. Então, assim, não dá nem para comparar. Então, realmente, não dá para exigir esse tipo de comportamento de uma pessoa que tem sérias dificuldades cognitivas como esse presidente. Professor Itamar. É um feitiço, né? Bem, primeiro, eu já ouvi falar da própria bancada aí que o Bolsonaro tem problema psiquiátrico, né? Agora, problema cognitivo. E por isso tudo o cara fez a carreira que teve, chegou à presidência da República, né? Agora, vamos pensar concretamente. Irresponsável foi o Mourão em dizer, né, em defender uma intervenção militar, quando nem o grande xerife, que é os Estados Unidos, falou isso. Ora, o Brasil vai intervir numa guerra que não é nossa e não é na nossa região. Assim, é uma falta de bom senso, inclusive, cobrar isso. Mas por que a esquerda faz isso? Porque a esquerda faz de tudo para detonar o governo, inclusive quando falam as coisas que eles também falaram. Né? Se o Bolsonaro falar, aí eles mudam de assunto. Tanto que aquela questão lá da demonização daquele remédio, que eles não podem dizer o nome, só fizeram isso porque o Bolsonaro falou primeiro. Né? Essa foi a grande falha, se ele não tivesse falado. Então, assim, a nossa esquerda, como todas as esquerdas, ela tem um método. Então, tudo que for possível estragar a imagem do presidente, eles apoiam. Né? E também o contrário, aquilo que puder ajudar, eles são contra. Ora, digamos assim, qual é a importância do Brasil neste contexto? O que ele vai fazer? Todos nós somos contra a invasão da Ucrânia, até como eu já disse aqui várias vezes, o nosso vínculo, digamos assim, teórico, é muito mais com a Ucrânia do que com a Rússia, até porque com a Rússia não temos vínculo nenhum, muito menos com o Putin, nosso interesse é apenas comercial. E só para fechar, ele saiu de lá uma semana, agora já vai soltar uma nota de condenação que não refresca nada. Pode falar primeiro o Celestino e depois o Lanza. Então, esse feitiço que o pessoal da esquerda tem contra o presidente Bolsonaro, que tudo é culpa dele só fala bobagem, essas coisas. Vale lembrar, o francês, 20% que o país produz, né, de fertilizante. O restante o Brasil tem que comprar. E o maior parceiro é a Rússia. De cada 3 pratos, 1 é do Brasil, no mundo. Então, assim, o Brasil produz muito e o agronegócio corresponde a 26% do PIB do Brasil. Por que o Brasil vai entrar em conflito com o maior parceiro de fertilizantes, que é a Rússia, por causa que a esquerda quer? Ok. Lanza.
Celestino, não é nem questão de entrar em conflito, é questão de boicote mesmo à Rússia, principalmente porque tá todo mundo boicotando a Rússia, todo mundo condenando. Não assumi que sou de esquerda, pelo contrário. Só concluindo, permita a minha palavra. Porque tá o mundo inteiro boicotando a Rússia. A Fórmula 1 tá boicotando a Rússia, o Schalke 04, time que Adolf Hitler era torcedor, tá boicotando a Rússia, cortou o patrocínio. O próprio Estados Unidos está boicotando a Rússia, a Europa inteira está boicotando a Rússia. Por que o Brasil não vai boicotar a Rússia? Porque a Rússia está errada em invadir um país, então vamos deixar a Argentina invadir o Brasil também, já que é assim. Vamos deixar o Paraguai invadir o Brasil, deixar a Bolívia invadir o Brasil. Você acha que esses outros países se declararem guerra ao Brasil estão certos também? Não. Tem que boicotar o que está errado. Vamos fazer a coisa certa sempre. É isso que o próprio governo Bolsonaro defendia no começo, fazer a coisa certa sempre. A coisa certa, às vezes, é ficar neutro. O que você está defendendo é que o Brasil não pegue mais fertilizante e acabe com a economia brasileira. Negativo. Derrube. O que eu estou defendendo, aqui, Celestino. O que você está defendendo é o posicionamento do presidente. Negativo. Não estou defendendo o posicionamento, não. Lanza, francês. Vamos lá, senão ninguém entende nada, daí fica pouco propositivo. É que fala muito alto assim, então, né, parece que tá brigando, tá gritando. O ouvinte que tá ouvindo no rádio, quem tá falando ele sou eu falando, agora, por favor. Quem tá parece falando que ele tá brigando com todo mundo, pô.